Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Jonatas Verli. No vídeo de hoje nós vamos aprender como confeccionar essa blusa que vocês viram aí na introdução. É uma blusa que ela tem abertura de azelhas na frente, com abotoamento, e também ela tem a manga, aquela manga volumosa com punho. Então é uma blusa bem fácil de fazer, ela não é complicada, ela tem alguns acabamentos que precisam ser feitos assim com mais delicadeza, mas não é difícil de fazer. E também eu confeccionei essa blusa toda na máquina doméstica. A máquina que eu utilizei foi essa máquina que está aqui atrás, que foi a máquina da Singer. Lembrando também para vocês que tem um cupom de desconto lá no site da Singer que eu vou deixar aparecendo no vídeo aí, que você pode utilizar e receber aquele desconto maravilhoso. E também vou deixar no box de informação. Você copia, na hora de efetuar sua compra você consegue ter um desconto maravilhoso lá no site da Singer. Então, vamos ao passo a passo desse vídeo desde já. Se você está entrando aqui, deixe seu comentário com sugestão para um próximo vídeo, dê um joinha e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para darmos início à confecção dessa blusa, eu vou utilizar aqui 1,5 m desse crepe nessa cor mostarda. Na câmera parece um amarelo, mas ele é um tom mais mostarda, então acaba que a câmera dá uma modificadinha, mas tudo bem. Relevem que é mostarda. Aqui tem 1,5 m, você pode fazer com qualquer tecido, uma viscose, com tecido mais encorpadinho, ó. Essa daqui é a modelagem, ó. Essa daqui é a parte das costas da blusa. Essa daqui é a parte da frente, com a marcação aqui do decote, onde nós vamos colocar os botões nessa parte frontal. Aqui a gente tem a manga, essa mangona bem grandona, porque é uma manga bem franzida, bem volumosa. E aqui a gente tem os revés de acabamento, ó, tanto da parte da frente, que é essa parte aqui, e o da parte das costas, que é esse aqui, ó, pro acabamento do decote. Então, essa é a forma que eu escolhi de acabamento. Você pode fazer com outro tipo, forrado, você que determina. Mas como eu quero uma blusa mais fresquinha, uma coisa mais assim, e eu acho que eu nunca fiz uma blusa com acabamento de revel, eu resolvi trazer essa daqui pra vocês, ó, dessa forma. Então, eu vou começar cortando a parte da frente, costas, na dobra do tecido. Vou cortar a manga, depois os revés de acabamento e também o punho. O punhozinho é esse aqui, ó. A primeira parte que eu vou retirar aqui vai ser a manga. Por quê? Porque ela é a parte bem maior. Então, eu vou vir aqui no meu tecido, eu vou posicionar ela certinho, seguindo o fio reto aqui do tecido, ó. Então, eu vou pegar agora e só cortar ela de fora a fora. Com o meu tecido posicionado aqui na dobra, ó, eu posicionei a parte da frente. Lembrando que nessa parte nós vamos ter uma abertura para a gente colocar os botões. Então, o que eu fiz? Aqui, vamos dar um zoom aqui. Veja só o que eu fiz. Tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui do centro do decote quando você for cortar, porque lembre que o tecido está dobrado. Então, se você cortar meio centímetro, você vai cortar vai ficar 1 centímetro aqui depois no centro frente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma festinha de nada, ó, pouca coisa, alguns milímetrozinhos. Por quê? Porque eu sei que o que eu cortar aqui vai ter o dobro. E depois que a gente costurar, acaba que abre mais um pouco ainda. Então, se você cortar 1 centímetro, depois você vai costurar mais no final vai ter 4 centímetros e vai ficar uma coisa muito larga. Então tem que ser, aqui ainda eu acho que tem muito ainda. Então tem que ser uma coisinha praticamente imperceptível, pouquinha coisa de nada, só uma aberturinha aqui, uma coisinha bem mínima tem que ser nessa parte aqui pra gente poder fazer aquele abotoamento frontal. Então, bem simples, ó, tome bastante cuidado nessa parte. Agora eu vou cortar o molde, ó, de maneira bem simples, tomando cuidado com essa partezinha aqui do centro. A parte das costas não tem muito segredo, é só posicionar ela na dobra e cortar também. Eu cortei aqui uma faixinha em viés, ó, no sentido de viés. Nós vamos iniciar fazendo, ó, essas tirinhas bem fininhas, essas azelhas, para aplicarmos na frente, na parte que vai ter o abotoamento e também no punho. É muito importante que a tira que você vai cortar, ela seja cortada no viés, ou seja, ela estique, ó, dessa forma. Então, nós vamos pegar, vamos dobrar, passar uma costurinha aqui de um meio pezinho, bem pouquinho, bem fininho, para quando a gente virar, ela fica assim, ó, esse rolinho bem fininho, ó, bem bonitinho. Eu joguei a posição da minha agulha toda pro cantinho, assim facilita mais. E depois essa sobra, ó, de tecido que ficar, não tem problema, que a gente vai pegar e vai refilar. Então, cortei aqui aproximadamente uns 3 centímetros a tirinha, e eu vou costurar aqui bem na bordinha. Agora é só costurar.
Muito importante sempre tentar manter o padrão certinho, ó, para as tirinhas ficarem todas do mesmo tamanho. Refilei aqui a sobrinha que tinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, desse ladinho que eu deixei mais largo, eu vou dar uns pontinhos aqui com a agulha mesmo, normal, ó. Uns 2 pontinhos já é o suficiente. Um só, na verdade. Já é o suficiente. Agora com a bundinha da agulha, eu vou introduzir aqui por dentro e vou desvirar. Você vai, ó, ajeitando, que ele vai desvirando, ó, por dentro. É bem prático, é bem simples de fazer isso, não tem muito segredo não. Às vezes a pessoa pode ser iniciante e não sabe como faça, é bem facinho. Um rolotezinho, ó. Isso aqui depois dá pra você usar como alcinha, se você quiser, de blusa, vestido. E é muito importante que seja cortado no viés. Olha só. Desviradinho, ó, bonitinho, bem facinho de fazer, bem prático, tá vendo? Aí depois é só cortar os canudinhos do tamanho que você quiser. No meu caso aqui eu vou utilizar 6 centímetros para eles poderem dobrar. Eu tenho a margenzinha de costura e encaixar o meu botão. Então 6 centímetros no meu caso aqui dá certinho, então cortei vários. Primeiro passo de costura eu vou pegar aqui a parte da frente, ó, que tem esse decote. Na parte da frente, eu vou posicionar sobre a parte das costas, lado certo com lado certo, dessa maneira. E vou passar uma costura aqui nos ombros, ó, unindo os 2 ombros. A primeira costura que a gente vai fazer. Alfinetei os ombros, agora eu vou passar uma costura neste e neste ombro unindo. A mesma coisa também eu vou fazer com o revel de acabamento, o revel aqui por dentro que eu tirei. Esse revel que vai dar acabamento em volta de todo o decote. Eu vou unir os ombros do revel da frente com o revel das costas. Agora, da mesma forma, nós vamos fazer, ó, a união dos revéis aqui pelos ombros, ó. O revel da frente e o revel da parte das costas. Passar uma costurinha unindo aqui para ele ficar já prontinho, dessa forma. Porque é isso aqui que vai dar o acabamento em volta de todo o nosso decote. E vamos fazer um acabamento em volta de toda essa parte externa, ó, do revel. Você pode pregar um viés, você pode passar na overlock, mas como eu tô costurando essa blusa toda na máquina doméstica, eu vou passar o zigue-zague mesmo. E se você tiver o zigue-zague, você pode passar para o tecido não desfiar. E o revel ele já vai ficar pronto para a gente aplicar. Então, só unir pelos ombros e fazer o acabamento em volta de todo o revel. Depois que eu terminei de fazer, ó, o acabamento aqui no revel, fiz no zigue-zague mesmo. A blusa vai ser toda confeccionada no zigue-zague, mas você pode dar outro tipo de acabamento. Se você quiser também, você pode entretelar esse revel, porém eu não quero deixar ele muito estruturado, eu quero ele dessa forma mesmo. Então eu vou utilizar ele com um tecido normal mesmo, molinho. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu vou utilizar ele assim mesmo. Aqui, o que você vai fazer? Você vai centralizar as costuras dos ombros, ó.
em toda a parte aqui do decote, ó. Você vai centralizar todo esse revel aqui. Aí, o que você vai fazer? Você tem que ter uma noção de... O abotoamento, normalmente o feminino, sempre é abotoando pro lado do peito, pro lado do coração, que é o lado esquerdo. Então, essas casinhas aqui, elas têm que ficar deste lado para abotoar para cá. Não sei por que é assim, mas as coisas são assim. Aí o que acontece? Aqui nessa parte, ó, que vai ser a fenda, você vai colocar entre o revel e essa outra parte de baixo, essas azelhas aqui, ó. Você vai medir certinho e você vai colocar elas aqui. E essa parte ela vai vir por cima. Por quê? Porque depois que a gente costurar e desvirar, ó, a azelha ela vai fazer isso aqui, ó. Pã. Ela vai virar pra cá e o botãozinho vai estar deste outro lado. Então, é dessa forma que a gente faz. Primeiro eu vou dobrar, passar uma costurinha nelas para elas ficar presa, já assim não ficar abrindo, não correr risco dela ficar aberta. Vou pegar, dobrar. Você pode fazer isso à mão mesmo, se você quiser. Você dobra ela certinho. Passa uma costurinha à mão para ela já ficar assim no jeito. Aí você vai centralizar ela aqui, aonde você quer. Se são 5, 6, você determina a quantidade que você quer também. Então é bem fácil de fazer. Você vai pegar, ó, aquele canudinho que a gente fez, aquele rolotê. Vai dobrar assim. Você vai vir por baixo com uma linha e vai dar alguns pontinhos, ó. Prendendo, só para poder fixar esse começo aqui. Para não ficar aberta, porque você pode, na hora de levar a máquina, pode ser que o puxar da máquina abra sua casinha e sua casinha vai ficar toda estranha. Então, ó, dá alguns pontinhos manualmente mesmo, sem... Dê os pontinhos, ó, ela já fica aqui fixa, dessa forma quando você passar a costurinha, ela fica assim, ó, e ela não abre, fica mais bonitinho. E não corre risco dela ficar aberta na hora de costurar. Acabei de fazer ó, as azelhinhas, prendi todas com pontinhos. Aí, o que você vai fazer? Essa azelha, ela tem um lado que ela fica bonitinho e um outro que fica dessa forma, ó, com esse biquinho. Eu não quero esse biquinho pra cima, eu quero que ela fique dessa forma, ó. Quando eu terminar de costurar, que ela fique assim, ó. Então, o que você tem que fazer? Posicionar ela dessa forma, como tá aqui, ó. Porque a gente vai costurar e depois ela vai desvirar pra cá, assim. Então, você atente muito a essa posição correta da azelha, ó, para depois que a gente costurar, essa parte vai ficar por dentro, né? A gente costura, ela vai ficar assim. Então, ó, ela fica dessa forma. Aí agora, o que eu vou fazer antes de levar a máquina, para não correr risco também de sair fora do lugar, eu vou alinhavar ela toda aqui, direto no tecido, ó. Eu já posicionei elas, todas elas certinhas aqui, ó. A parte superior também tem que se atentar, porque a gente vai ter que deixar uma margem de costura, porque a gente vai costurar o decote e vai descer. Então, ó, desce um pouquinho mais, não coloca ela tipo assim na beirinha, coloca ela um pouquinho mais para baixo, pelo menos 1 centímetro para baixo, ó, assim. Distribui ela certinho. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser 7 azelhas aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, com pontinhos manuais, prender elas no lugar, bem certinho. Depois eu vou vir com o revel por cima. Então, eu já vou prender essa parte, ó, muito importante para alinhava. Por quê? Porque ela é a parte mais delicada que tem na blusa, é a parte mais difícil. E para dar um errinho aqui, é bem simples, uma azelha fica torta. Então, sem problema, vem aqui a mão, perde seu tempinho, não confia em alfinete. Prende mesmo aqui com a costurinha, ó. Não precisa prender, tipo, dar pontos. É só passar várias costurinhas para elas ficarem, ó, fixas no local. Porque se movimentar, ó, elas estão sempre aqui no mesmo lugarzinho e elas não vão sair daqui. Então, é muito importante. Faça isso com bastante cuidado. E eu vou terminar de fazer em todas, ó. Prender todas as linhas aqui à mão, de maneira bem simples. Para depois nós iniciarmos. É até bom para você, ó, medir tudo certinho, ó. Se você quiser fazer que elas fiquem certinho, você mede, ó. Dá pra ver de olho, ó, que elas vão bater certinho. Então, é só fazer isso aqui. Quando eu finalizar, eu vou voltar colocando o revel por cima. Já posicionei aqui as azelhas no local. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado certo do revel, dessa forma. Olha só. Vou posicionar sobre o lado certo do tecido, cobrindo essas azelhas. Ajeitar bem certinho, pegar aqui as costuras dos ombros, centralizar certinho, ó. Esse revel ele tem que bater exatamente em volta de
todo o decote. Então, eu vou alfinetar agora todo o revel em volta de todo o decote, lembrando sempre de centralizar as costuras dos ombros certinho para que tudo bata corretamente. Depois que eu alfinetar tudo, a gente vai passar uma costura, ó, de fora a fora, prendendo esse revel no corpinho. Pego o revel, posiciono por cima, ó. Já centralizei as costuras dos ombros para tudo bater certinho, ó. Tudo tem que se encaixar perfeitamente. O revel já foi todo alfinetado em volta do decote. Agora eu vou passar uma costura, ó, em volta de todo o decote, prendendo o revel e as azelhas tudo no lugar certinho aqui. Depois de costurado, ó, veja só como que fica, depois que a gente desvirar esse revel pra dentro, ó, nossas azelhinhas já estão aqui no lugar, olha que gracinha que fica. Agora, o que a gente tem que fazer para esse revel não ficar assim, ó, aparecendo, ó, ele fica, tipo, vamos supor que o corpo movimenta, ele fica aparecendo. Nós vamos pegar todo esse excesso de costura que tá aqui por dentro, ó, vamos tombar pro lado do revel, dessa forma, ó, e passar uma costurinha bem na borda, uma costurinha bem mínima na borda. E outra coisa, nós vamos pegar em locais como os ombros, ó, que tem costura, a gente tem que depois tirar essas linhas também. Nós vamos pegar e prender, dar pontinhos manuais para prender ele aqui, ó, em alguns locais para ele poder ficar bem fixo no lugar, ó, e não aparecer, ele fica bem certinho e depois passar o ferro. Só de fazer isso, essa costurinha aqui na borda, ó, ela faz toda a diferença. Ela não deixa esse forro, esse revel aparecer. E ela vai ficar assim, ó, bem lisinha, bem bonita. Então, vamos passar essa costurinha aqui agora. Sempre tombando pro lado do revel essa margem de costura, ó. Veja só, a costura ela fica bem próxima à borda, ó, bem pouquinho. Eu abro o meu tecido, ó, o meu revel tá deste lado e a parte do corpinho tá aqui. Então toda a sobra, toda essa margem que tá por baixo, ela vai ficar para este lado do revel. E a costura ela é bem próxima à borda pelo lado do revel. É uma costura que ela faz toda a diferença na hora do acabamento ficar viradinho, lisinho. Então faça essa costura. Depois que eu passei a costurinha, eu vim com ferro, vinquei tudo certinho, passei, ó. Veja só como que fica. Assim, a parte do decote, ó, ela já está praticamente pronta. As azelhinhas, elas já estão fixas aqui no local. A gente vai pregar depois os botões do outro lado. E essa parte do revel, ó, essa costurinha, ela faz com que o forro de dentro ele não fique aparecendo. Mas mesmo assim, o que dá para você fazer? Nos ombros, ó, você vem aqui por dentro, dá uns pontinhos aqui, ó, prendendo esse revel para ele não aparecer. Aqui também dá para você dar um pontinho manual bem pequenininho no meio aqui, ó, só para ele não ficar subindo nessa parte. E aqui nessa parte do centro não tem problema, porque os botões que vai vir aqui e as casinhas de botão não deixam o revel aparecer, ó. Veja só, o revel ele fica por dentro e ele não aparece, então o acabamento ele fica bonitinho. Aí agora o próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos preparar as mangas para poder costurar elas aqui.
Então vamos começar a montagem do punho. Essa daqui vai ser a parte de baixo, ó, a parte que vai ficar assim no braço, ó, dessa forma. Então essa parte de trás nós vamos pegar, dobrar uma vez dessa forma e passar uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina nessa parte de cá, ó. Então nós vamos fazer isso dos dois lados. Agora que a gente já fez isso aqui nos dois punhos, ó, dessa forma, o que a gente tem que ter noção? A gente tem que ter noção de que serão dois lados iguais que terão as azelhas. Por quê? Porque elas vão fechar para os lados opostos. Então, tomar bastante cuidado para não colocar as blusas para o mesmo sentido, porque senão uma vai dar diferença. E vou posicionar ela aqui por dentro, ó, dessa forma. Aí quando a gente passar a costura aqui por cima, a azelhinha ela já vai estar pronta aqui no lugar pra gente colocar o botão. Então, já tô com o punho aqui, ó. As azelhas estão colocadas aqui no centro, dessa forma. Achei a posição certa. Agora eu vou passar uma costura de fora a fora, fechando aqui, ó, esse punho e este de cá também. Costura feita. Agora o que a gente faz? A gente vai, ó, desvirar esse punho. Vamos ver se tá tudo no lugar certinho. Olha só a azelhinha como é que ela fica. Olha só, depois que a gente desvira, que a gente passar ele todo a ferro, o punho, ó, vai ficar bonitinho, pronto para colocar o botão, ó. E essa parte aqui vai ficar para este lado de trás, ó. E o outro, que é este daqui, vai ficar para esse lado, ó. Então a gente tem que saber agora qual que é qual. O próximo passo, ó, depois que a gente fez isso aqui, a gente vai desvirar ele. A gente pode, se você quiser, você pode fazer um pesponto aqui de fora a fora, ó. Um pesponto aqui em volta do punho. Porém, eu vou passar ele primeiro e vou ver como que ele vai reagir aqui. Se ele vai ficar bem assentadinho. Se ele ficar bem assentado, eu não vou pespontar. Se eu ver que tiver necessidade, eu vou bater um pespontinho aqui de fora a fora, em volta de todo o punho, ó. Bem na bordinha, bem fininho, um pesponto bem delicadinho, só para o tecido não ficar virando e não ficar enrugado. Eu quero ele bem lisinho o punho. Então, veja só o que eu fiz. Eu peguei, passei o ferro, depois eu ainda fiz um pespontinho aqui, só para poder deixar mais fixo, ainda mais firme, ó. O punho fica mais lisinho, mais bonitinho. O próximo passo agora, nós vamos pegar essa parte de baixo da manga, vamos passar uma costura e vamos franzir toda essa manga para ela encaixar nessa parte aqui. Como o punho, ele é um punho que ele não vai ficar colado aqui, fechadinho, ele vai ficar bem mais larguinho, ó, no braço, que a ideia da blusa é essa, por ser uma manga bem volumosa. Olha só. Não tem necessidade de fazer uma carcela para poder abrir, porque o braço entra tranquilamente dentro, ó, depois que desabotoar aqui, só o botãozinho. Agora com um ponto mais largo da máquina, a gente vai passar uma costura aqui, franzindo. Deixa um pouquinho de linha e vai. Vou diminuir um pouco a tensão do ponto. Vamos lá. Já passei duas costuras aqui embaixo, ó, para quando a gente for fazer o franzido, ó, dessa forma. E vamos passar uma costura aqui agora, unindo essa parte da manga na cava. Depois nós vamos fechar com uma costura lateral. E quando a gente estiver chegando aqui próximo, ó, do final, nós vamos deixar aproximadamente aqui
uns 4 dedinhos, que dá aproximadamente uns 9 centímetros aproximadamente aqui, ó, de abertura. Então nós só vamos costurar até essa parte aqui. E aqui nós vamos pegar e vamos dobrar 2 vezes na pontinha, ó, pra gente conseguir fazer um acabamentozinho aqui nessa bordinha de cá. Então nós vamos fazer isso primeiro. Vamos unir a cabeça da manga e depois fechar até deixar uma parte aqui de abertura. Depois que a manga já está colocada no lugar, a gente vai pegar agora, ó, dobrar a manga dessa forma e vamos prender com alfinetes toda essa lateral aqui da manga e também a lateral do corpinho. E assim a gente vai pegar, ó, deixar uma partezinha aqui embaixo aberta, porque nós vamos fazer uma bainha bem fininha aqui, assim, ó, bem dobradinha, para depois nós aplicarmos o nosso punho nessa parte aqui de baixo, ó. Eu vou alfinetar e já vou voltar na máquina para a gente começar a fechar a partir dessa parte aqui, ó, deixando essa parte aberta. O próximo passo agora, depois que a gente já fechou a manga, a gente vai finalizar o punho, ó, aqui nessa parte de baixo e depois a gente vai pregar um botãozinho aqui nessa parte aqui. Como que nós vamos fazer isso? Essa parte que ficou aberta aqui, ó, a aberturinha que a gente deixou, nós vamos fazer 2 dobrinhas aqui, ó. Vamos dobrar 1, 2 e vamos bater uma costurinha dessa forma. Do outro lado a mesma coisa, a gente vai dobrar 1, 2, bem fininha, ó, e vai bater uma costurinha assim. Depois nós vamos pegar essas 2 costuras que passamos lá no começo, ó, nós vamos puxar e vamos franzir e vamos pregar o punho, ó. Aí fica dessa forma aqui a parte de trás, ó. Uma aberturinha simples, básica, sem muita complicação. Dobra 2 vezes, bem pouquinho, e o acabamento vai ficar uma bainha bem fininha, ó, nessa parte aqui assim, ó. Vou iniciar o começo aqui com um retrocesso bem pequenininho, ó, ajeito tudo aqui, viro, ó, faço essa bainha bem pequenininha. E desço até a barra. E repito a mesma coisa do outro lado. Agora, um momento muito importante é você achar qual é a parte da frente, ó. Nesse caso aqui é essa, que vai ter esse abotoamento aqui para esse lado. Então, assim, eu preciso saber que essa parte aqui ela é a parte da frente. E assim a gente consegue localizar aqui a posição da manga para a gente saber onde a azelha vai ficar. Então, essa azelha desse lado, ó, ela vai ficar nessa posição aqui, dessa forma, ó, para quando o punho virar, ela ficar para cá. Então, o que que eu faço? Vou posicionar aqui no começo o meu punho dessa forma, ó. Vou pegar, vou posicionar o cantinho com cantinho. Essas linhas eu vou tombar para cá, porque nós vamos franzir através dela. Posiciono aqui no começo e eu já posso alfinetar esse começo dessa forma, ó. Aquela bainha que a gente fez, a bainha bem fininha, com o punho virado dessa forma. Aqui, se você quiser também, você poderia colocar um punho bem mais largo, colocar várias azelhas. Só que eu quis colocar esse punho mais fininho, ó, mais delicado. Então, agora o que eu faço? Eu vou pegar, vou alfinetar o final também, da mesma forma que eu fiz lá no começo. Aqui. Esse aqui é o final do punho. Vou alfinetar ele aqui. E agora é só puxar essas 2 linhas que a gente já colocou aqui. Agora, olha só o tanto de manga que tem aqui pra dentro, ó. Vou tomar pra cá pra facilitar. Olha o tanto de tecido que tem aqui que eu tenho que franzir pra ele encaixar. Isso porque na modelagem a gente deixou esse tanto de folga intencionalmente pra manga criar volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar as minhas linhas e vou distribuindo esse franzido, ó. Vou puxando e vou, ó,
distribuindo esse franzido para cá. Até o meu punho, até essa manga encaixar totalmente no punho, de maneira bem simples, ó. Vai distribuindo de fora a fora, todo franzido. Vou para o lado de cá também. Aí é só você ir puxando e franzindo toda a parte da manga. Você vai pegar e vai prender com alfinetinhos aqui e vamos passar uma costurinha bem aqui, ó, prendendo toda a manga neste punho. Depois que a costura já foi passada aqui, ó, no punho, veja só como que fica. Aquelas duas costuras que a gente passou, aquelas primeiras, nós vamos ter que retirar elas aqui, ó. Então, como foi um linhavo, uma costura bem frouxa, rapidinho a gente consegue retirar ela antes de prosseguirmos para o próximo passo. Então, eu vou retirar essas duas costuras que estão aqui para finalizarmos o punho. Agora, o próximo passo que nós vamos fazer, ó, dessa parte aqui, a parte interna, ó, ela tá presa aqui com a costura. Nós vamos dar um acabamento interno aqui. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar, vamos dobrar o punho aqui por cima, dessa maneira. E vamos prender aqui, ó, com a costura bem na bordinha, ó. E assim o acabamento nessa parte interna vai ficar bem lisinho, ó. E o punho ele já vai estar fixo aqui no local, de maneira bem simples, bem prática. Então, se você quiser, você pode alinhavar isso aqui antes de levar a máquina de costura, ó. Toda essa costura interna você tomba para dentro e passa uma costura bem na bordinha aqui assim, ó. Pego toda a costura, ó, tombo para dentro, vou por cima com o punho, ó, e dou acabamento e passo uma costura bem na bordinha. Ajeito, tombo a costura para dentro, vou com o punho, ó, por cima. E assim fica o punho, ó, com a azelhinha pra gente colocar um botãozinho aqui do lado, ó. Depois de finalizado, o punho, ele vai ficar dessa forma, ó. Costuradinho no lugar. Você vai pegar e vai colocar um botãozinho de pezinho aqui nessa parte, ó, do lado de cá. Costura o botãozinho. Agora, para finalizar, vamos pegar a bainha, dobrar duas vezes, ó, assim. Vamos pegar a bainha, dobra uma, depois dobra mais uma e passar uma costurinha. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe sugestões aí embaixo para os próximos vídeos. E em breve eu vou voltar também com um vídeo da modelagem dessa blusa para vocês. Talvez seja uma live, um ao vivo aí, ensinando a fazer essa modelagem. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem atentos aqui no canal que vai ter muita novidade.